Vamos falar sobre eleições nos Estados Unidos. É a corrida pela Casa Branca. Joe Biden e Donald Trump garantiram matematicamente as candidaturas. Os dois atingiram o número mínimo de delegados necessários depois de vencerem as primárias realizadas ontem nos estados da Geórgia, Mississippi e Washington. As candidaturas só serão oficializadas nas convenções partidárias. A convenção dos republicanos será em julho. Já a dos democratas será em agosto. Biden se pronunciou depois do resultado. Disse estar honrado e que esse é um momento de escolha para os americanos sobre o futuro do país. O presidente ainda aproveitou para atacar o rival. Ele afirmou que Trump fez uma campanha de ressentimento e vingança. Disse que a liberdade e a democracia estão em risco de uma forma não vista desde a Guerra Civil Americana. Trump foi às redes sociais depois de garantir a candidatura. Ele disse que o partido está unido e forte e que não havia tempo para comemorar. Ele também fez ataques ao adversário, afirmando que Biden é o pior, mais incompetente, corrupto e destrutivo presidente da história dos Estados Unidos. E vamos falar mais sobre esse assunto? Vamos para a análise sobre esses resultados lá nos Estados Unidos. Conversamos com o Vinícius, o professor Vinícius já aparece aqui em tela conosco, o professor Vinícius Vieira. Ele é professor de Relações Internacionais da FAAP, da FGV. Sempre um prazer conversar com o senhor, professor. Bom dia. Bom dia, Carol. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Bem, professor, temos aí o que já era previsto, né? Biden e Trump numa reedição aí desse confronto nessa corrida pela Casa Branca. Eu lhe pergunto, então, o que vai definir essa eleição? O que a gente pode tirar de lição das primárias? O que o comportamento, por exemplo, dos estados pêndulos nos revela sobre as chances de Trump e Biden nessa disputa? Nós temos ali, Carol, uma eleição que pende ainda, né, vai mais ali para o lado republicano, porque mesmo Biden sendo o atual presidente, nós temos ali um voto muito preocupado agora com a questão da migração, e o Trump tem explorado isso muito bem e afetou alguns estados pêndulo nessa questão, né? Alguns estados ali, como por exemplo, vamos ilustrar a questão como o Nevada, né? Um estado que até tem poucos votos no colégio eleitoral, um estado menor, um estado que foi ali para o lado democrata, mas que pode ali, por exemplo, surpreender, como em 2016, contra Hillary Clinton, teve a surpresa dos estados ali do chamado Rust Belt, né, o antigo cinturão industrial americano, em que Wisconsin e Michigan foram para o lado republicano por pouquíssimos votos. Biden hoje tem uma certa vantagem, segundo as últimas pesquisas, mínima essa vantagem, mas sempre lembrando que quem define o presidente dos Estados Unidos não é o voto popular, mas o voto no colégio eleitoral, e Trump pode ali encontrar um caminho para voltar à Casa Branca via maioria no colégio eleitoral, ainda que perca no voto popular. Professor, o senhor cita a questão da imigração, trazida com muita força nessa pré-campanha de Donald Trump. Para além da imigração, quais são os outros temas que devem dominar os discursos de Biden e Trump nessa corrida pela Casa Branca? E aí eu lhe pergunto também do peso do conflito em Gaza. Nesse momento, para Joe Biden, a depender do desenrolar do que acontecer naquele território, isso pode influenciar a tentativa de reeleição do presidente? Há pesquisas, Carol, que mostram que Biden vem perdendo apoio entre eleitores de minorias étnicas. E tem todo um debate na ciência política americana se justamente esses eleitores não seriam mais simpáticos, principalmente, à causa palestina. Então, Biden pode estar afastando esses eleitores, vai tentar recuperá-los, mas o temor é que seja tarde demais. Tal como pode ser tarde demais para Biden na questão econômica. A economia dos Estados Unidos até tem uma boa performance, considerando previsões mais catastróficas, a questão da própria guerra Rússia-Ucrânia, que desencadeou aí, junto com a herança da Covid, uma alta inicialmente ali nos primeiros anos do mandato de Biden, da inflação. Essa memória ainda é muito viva ali entre alguns eleitores e podem julgar esses eleitores que Trump entrega melhor na questão econômica.
Então, nós temos aqui tanto a economia quanto as guerras atuais aí que sacodem o mundo, principalmente agora, no contexto americano, a guerra Israel-Hamas, Israel-Palestina, capazes de fazer com que eleitores cruciais para Biden ou deixem de votar, ou até mesmo, segundo algumas pesquisas, migrem para a candidatura de Donald Trump. Eu lhe fiz essa pergunta específica sobre Gaza, professor, porque acompanhamos no final de semana uma postura muito crítica de Joe Biden com relação à atuação de Benjamin Netanyahu. Inclusive, Benjamin Netanyahu respondendo a Joe Biden as críticas que o atual presidente dos Estados Unidos fez. Essa mudança de postura de Joe Biden já é justamente mirando nesse eleitor? Exato, Carol. Não vi ali o Biden, criticando o Netanyahu, pelo menos desse modo, dessa maneira tão veemente, até fazia ali pontos sobre a necessidade, talvez, de um cessar-fogo, mais ajuda humanitária, sempre críticas direcionadas ali à atuação de Israel como um todo. Mas dessa vez ele foi ali incisivo, ele falou contra aquele que é o líder de um governo de um país tradicionalmente aliado aos Estados Unidos. Então mostra realmente que Biden precisa reconquistar esse eleitor mais jovem, de minorias étnicas, minorias raciais, que pode estar sendo mais crítico em relação à sua candidatura por conta ali das consequências do conflito entre Israel e Palestina. Professor, estamos diante de um dos períodos mais curtos pré-eleitorais nos Estados Unidos. E aí, do lado republicano, eu lhe pergunto, é mérito de Donald Trump ou é uma falha dos adversários de Donald Trump? O Trump, Carol, ele buscou ali satisfazer uma demanda que já vinha desde muito tempo. Já vinha ali, pelo menos desde o começo desse século, esse mal-estar ali de uma classe média, americana, uma classe média que perdeu com a globalização, principalmente composta por eleitores brancos, que queriam ali uma alternativa mais protecionista na economia, como Trump promete na questão comercial, mas, ao mesmo tempo, uma alternativa também de valores conservadores, principalmente aliado ali aos evangélicos pentecostais, pentecostais do sul dos Estados Unidos. E Trump satisfez essa demanda por combinar uma posição que tradicionalmente não está no Partido Republicano, ou seja, de mais proteção na questão comercial, mas ainda muito liberal quando o assunto são impostos, investimentos, mas encampando essa questão conservadora. Então, aí ele construiu uma base contra, é importante sempre lembrar, a vontade do partido lá em 2016 e capturou o partido. Nesse sentido, o Trump é aquilo que a gente chama de um empreendedor político muito bem sucedido. Então, ele satisfez aquela base do partido que buscava por um novo tipo de candidato. Nesse sentido, o mérito é de Trump. Outros candidatos, notadamente Ron DeSantis, governador da Flórida, tentou ocupar esse espaço. Mas Trump, aí sim, entra sem dúvida o mérito dele. Tem grande carisma entre os seus eleitores, gostemos ou não da figura de Donald Trump, é inegável que ele seduz ali boa parte desse eleitorado e combina, reitero, essa postura na economia, principalmente de defender os interesses americanos a todo custo e, claro, de manter ali esse conservadorismo no campo dos valores daquilo que muitos chamam de guerra cultural contra os democratas. Professor Vinícius, para encerrarmos, estamos a poucos meses das eleições nos Estados Unidos. Podemos falar num favorito? O favoritismo é muito difícil de ser definido nesse atual estágio em que Biden entregou ali muita força no discurso do Estado da União. É importante ressaltar que, além desse ataque mais veemente a Netanyahu, Biden demonstrou ali claramente força, relembrando ali dos problemas que enfrentou em virtude da herança deixada por Donald Trump no contexto da pandemia, um contexto também economicamente difícil. Então, Biden ainda está vivo na disputa, mas se fosse para fazer uma aposta, eu diria que Trump ainda tem um leve favoritismo. Por quê? Porque você tem ali essa questão da migração que vem ali mobilizando o debate, principalmente entre esses americanos, reitero, que sentem que perderam com a globalização, e junto a esses americanos que têm um perfil ali de serem eleitores brancos, de classe média, conservadores, nós temos aí a possibilidade de que
esses eleitores mais jovens, de minorias étnico-raciais, negros, latinos principalmente, nós tenhamos esses eleitores deixando de lado Joe Biden. E é o mesmo fenômeno que ocorreu quando Trump virou presidente. Muitos não foram votar democratas ali em Hillary Clinton, porque não viam diferença substantiva entre Hillary e Trump, e acabaram pavimentando o caminho para Donald Trump. Ou seja, Trump parece ter aí uma reedição por hora do cenário que o levou à Casa Branca em 2016. Professor Vinícius Vieira, mais uma vez obrigada por essa conversa conosco aqui na CNN. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Bom dia a todos.